Olá pessoal, vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus? Hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Lucas, a partir do verso 4, que diz o seguinte: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. E aqui Jesus começa, a ensinar através da parábola do semeador. E ele começa a descrever o tipo de semeadura, o tipo de local onde a semente caiu. E aí ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, ele fala sobre a semente que caiu sobre a pedra, no terreno rochoso, ele fala sobre a semente que caiu em meio aos espinhos, e também ele fala da parte da semente que caiu na boa terra, a terra propícia, para crescer e produzir, E depois, quando chega no verso 9, desse mesmo capítulo do Evangelho de Lucas 8, 9, os seus discípulos vêm e interrogam ele, falando: que parábola é esta, Nós sabemos que Jesus ele tinha, esse hábito de ensinar através das parábolas, através de parábola, usando o quê? Usando figuras, coisas que as pessoas tinham, convívio, tinham entendimento, e trazendo o ensino acessível a todos sobre o reino de Deus, sobre as verdades do reino de Deus. Então ele utilizava, de parábola, utilizava desse método de ensino, para quê? Para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, acesso, ao caminho da salvação. E nós sabemos que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, através do seu sacrifício, ele nos religou a Deus, Nós estávamos afastados de Deus devido aos nossos delitos e nossos pecados. Mas através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, a graça foi nos alcançada, o amor de Deus foi nos alcançado. E nós hoje temos acesso ao Pai, através do sacrifício de Jesus, através de reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador. O véu foi rasgado, o impedimento, a falta de entendimento, o impedimento que estava para nós acessarmos a Deus, isso hoje foi vencido através do sacrifício de Jesus, através da vida de Jesus, através do amor de Jesus. E nós sabemos que Jesus é o verbo vivo, é a palavra, Então aqui, quando a gente vê, e deixa o Espírito Santo trazer para nós a verdade desse ensino aqui, nós vemos algo maravilhoso para nós. Por quê? Porque Jesus ele ensinava a todos, só que ele chamava para perto os seus discípulos. O que são discípulos? Discípulos é aquele que estão disponíveis a aprender. Discípulo é aquele que aprende. E nós sabemos que existe em nós uma força da vontade, Essa força ela exerce, fazendo com que a gente realize algo ou não, Tenha vontade ou não. Então, o que nós precisamos, discernir, entender e deixar o Espírito Santo trazer para nós? Nós precisamos nos render, ao quê? A um coração disponível, aberto, com boa terra, para recebermos a palavra. E ao recebermos essa palavra, gera em nós um conhecimento que liberta, gera em nós uma proteção, um ensino, gera em nós cura, E quando aqui Jesus diz para os seus discípulos, que eu amo, esse versículo que fala, do Evangelho de Lucas, continuamos aqui, 8, no verso 10, Jesus responde aos discípulos que interrogam a ele sobre a parábola. Então, a explicação, e a explicação da parábola, Jesus só dá para aqueles que são íntimos, para aqueles que almejam, para aqueles que estão disponíveis a aprender, a ser conformado com essa palavra, a deixar essa palavra ganhar vida em nossos corações. E aí o que Jesus fala? Respondeu Jesus:
A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Quer dizer, aquelas pessoas que estão com o coração endurecido, eles são incapazes de entender, de aprender, né? Existe a indolência de não querer. Mas nós que abrimos os nossos corações e nos rendemos, nós recebemos o ensino. E aí Jesus começa a explicar essa parábola. Ele começa a explicar aquela parte da semente que cai à beira do caminho. São os que ouviram, não é? E vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, esse, né, que está aí no verso 12, é a parte que a semente cai na beira do caminho. Caindo à beira do caminho, não tem condições de compreender. E o inimigo vem e arrebata. E aí não acontece o quê? O gerar da fé. Não acontece o quê? O princípio do crer. E sem crer, sem fé, nada podemos, né? Porque tudo é por meio da fé. Então é por isso que nós precisamos nos render e estar na posição de receber a palavra no lugar certo, porque a beira do caminho não é o lugar certo. Existe o lugar certo é na presença de Deus. E quando, né, essa parábola, tanto Mateus, né, no Evangelho de Mateus tem e no Evangelho de Marcos tem, lá em Mateus 13:16 diz: bem-aventurados, porém, vossos olhos que veem, vossos ouvidos que ouvem, não é? Isso aqui é tremendo, por quê? Porque a nós é dado o mistério da revelação da palavra através do Espírito Santo de Deus. Nós passamos o quê? A entender. Nossos olhos foram desvendados, né, da verdade bíblica. Nós começamos a entender, a compreender, fomos alcançados pela luz do entendimento. Porque a própria Bíblia diz que a luz veio aos homens, mas os homens preferiram o quê? As obras das trevas, né? E aí não tem condições de entender, né? Não tem capacidade de entender, mas nós que recebemos essa luz, nós recebemos a revelação da palavra. E a palavra de Deus para nós é vida. A palavra de Deus para nós é segurança, é proteção, ela liberta, ela cura. O que diz Salmo 119:11? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diz também 119:105, que nós conhecemos: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando nós estamos na aflição, na angústia, o que diz Salmo 119:107? Consolo na angústia é a tua palavra. A tua palavra vivifica-me. Eu estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, na tua palavra. Que possamos clamar por essa palavra. Possamos clamar pelo entendimento dessa palavra. Possamos clamar pelo Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus, nos arrancando da angústia, da tristeza, do medo, da incredulidade. E que essa palavra venha gerar fé em nossos corações, que como diz, né, no verso 15, terminando a explicação da parábola, o que Jesus diz para os discípulos? A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós precisamos perseverar no conhecimento da Escritura, fiéis a Jesus, né? Por quê? Porque é um privilégio nós compreendermos e querermos compreender, andarmos com os nossos corações abertos a esse plantio. Amém? Vamos ficar por aqui e, se assim Deus nos permitir, na próxima meditação vamos estar meditando nos outros tipos de solo. Amém? Fique na paz do Senhor e que o seu coração almeje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.